Pois é, daqui a pouco a gente traz outras informações relacionadas ao caso do Banco Master. Agora eu quero chamar a atenção, movimentando inclusive a reportagem da Jovem Pan News. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que quer votar o fim da escala 6x1 até o mês de maio. Vamos acionar a Júlia Firmino, chegar ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes dessa manifestação do presidente da Câmara dos Deputados. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Suas informações, por favor. É isso mesmo, Caniato. Boa noite para você, para quem está contigo aqui no Pingos nos Is, da nossa audiência também aqui na Jovem Pan. De fato, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse hoje que quer votar, né, a PEC da escala 6x1 em maio, ou seja, daqui pouco mais de 3 meses, pouco menos de 3 meses. Motta, inclusive, chegou a dizer que há uma boa vontade dos integrantes da casa, sejam eles apoiadores ou não do governo, para discutir esse assunto. E aí a gente tem um trechinho da fala de Motta. Vamos acompanhar? E há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre parecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que isso só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade. Essas falas de Motta vêm, então, justamente um dia depois que ele enviou esse texto para ser aprovado, analisado, na realidade, na Comissão de Constituição e Justiça, para que o colegiado possa, então, fazer essa análise. Depois disso, será enviado para uma comissão especial da Câmara. E aí, se for aprovado tanto pela CCJ quanto por essa comissão especial na Câmara, aí sim segue para votação no próprio plenário. O objetivo dessa PEC é justamente reduzir a jornada, a escala de 6x1, né? Deixa eu só tirar aqui o meu retorno, que eu tô me ouvindo, não consigo, me perco nas informações, Caniato. Mas, voltando, esse texto da PEC é justamente para reduzir essa escala 6x1, de 6 dias trabalhados por um só de descanso, né? Esse texto, ele tá combinado. Junto, então, o texto que foi elaborado pela deputada Érica Hilton e também o texto que foi elaborado pelo deputado Reginaldo Lopes. E prevê, então, que seja uma jornada de até 8 horas por dia, que não ultrapasse as 36 horas semanais, e também será uma jornada aí com 4 dias por semana. Só que a gente precisa lembrar também, Caniato, que a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também planeja enviar um outro projeto para a comissão, para o Congresso Nacional, que reúna todas as ideias relacionadas a essa proposta de escala reduzida, né, da escala 6x1, e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não desistiu dessa possibilidade, então pode ser que surja aí também um novo projeto. Isso porque essa mudança é prioridade, sim, no governo agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu, Caniato? Volto com você. Tá certo. Júlia, trazendo os bastidores dessa iniciativa, o governo federal quer avançar com essa proposta. Agora, Júlia, a gente tem acompanhado muitas repercussões, né? Por exemplo, entidades de alguns setores, da indústria principalmente, manifestaram a preocupação com essa proposta que aponta o fim da escala 6x1. A questão da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, por exemplo, tem tratado da questão que envolve que o processo está sendo conduzido, os setores não estariam contribuindo, reuniões não estariam acontecendo. Conta pra gente qual é a crítica que vem sendo feita à condução dos trabalhos lá em Brasília, hein, Júlia? Caniato, a preocupação justamente da Fiesp é que com a forma como esse debate tem sido conduzido em relação à escala 6x1.
O que a Fiesp diz, né, defende, é que qualquer alteração deve respeitar a soberania das negociações coletivas, conforme previsto na Constituição Federal. A Fiesp ainda alerta que uma transição sem aumento de produtividade pode acabar em pressões inflacionárias e perda de competitividade. Quem também se manifestou foi a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que alertou que a mudança pode trazer riscos e pontuou que o país já tem problemas mais urgentes, como, por exemplo, impostos altos, dificuldades fiscais e também a falta de mão de obra, que pode reduzir a jornada e que reduzir, né, essa jornada de trabalho prejudica a competitividade da indústria e também a criação de empregos. Já as centrais sindicais, por outro lado, apoiam, né, essa mudança da jornada de trabalho. Elas defendem essa redução da jornada de trabalho e afirmam que essa é uma luta histórica dos trabalhadores, reforçada após a reforma trabalhista que aconteceu ainda em 2017, segundo aqui as centrais sindicais. E aí eles trazem que, na visão das centrais, isso pode gerar mais empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualificação profissional. Justamente aí, oposições, né? Visões muito diferentes, Caniato, mas a gente segue acompanhando tudo isso por aqui e traz mais informações agora na programação da Jovem Pan. Pois é, levantamento importante feito pela Fiesp. A Júlia segue acompanhando essas discussões. A gente vai trazer a análise dos nossos comentaristas. Daqui a pouco a Júlia volta com outro destaque aqui na programação. Deixa eu começar com o Roberto Mota. A gente tem falado muito da escala 6x1, as entidades muito preocupadas, Mota, com o que se apresenta, a maneira como o trabalho está sendo conduzido em Brasília. As entidades que representam o setor produtivo não estão sendo chamadas para conversar, para contribuir. É uma situação realmente que pode impactar demais na maneira como as empresas produzem e na maneira como elas geram divisas também para o nosso país. Mota, o que mais lhe preocupa nesse processo? Uma situação, no mínimo, nebulosa, né? Quando a Fiesp se diz preocupada com a maneira como os trabalhos estão sendo conduzidos em Brasília, e aí a menção a esse impacto de quase 200 bilhões de reais nos custos de empregados, Mota. Não há surpresa nenhuma, Caniato. A surpresa é com a surpresa das pessoas, de que as consequências das ideias das pessoas que estão no poder sejam essas. Eles nunca esconderam que têm a raiva do capitalismo, que acham que bom mesmo é estatizar a economia, que empresário é explorador dos outros. Eles nunca esconderam essas ideias. Como é que as pessoas podem conviver com essas ideias, achar que essas ideias são coisas normais e depois querer escapar das consequências, né? O nível de discussão na nossa política sobre essas ideias praticamente inexistente. Você imagina, se a reforma tributária, que é uma coisa complicadíssima, com impacto sobre as próximas gerações, ela foi votada a toque de caixa, de madrugada, sem que a maioria dos deputados soubesse o que estava votando, por que ia ser diferente com essa história da escala 6x1? O que vale é uma frase bonitinha, o que vale é dizer alguma coisa sem dizer nada, porque não há nenhum assunto sério que os políticos não consigam tratar de uma forma populista e irresponsável. A verdade é que assuntos como esse fim da escala 6x1 são uma espada colocada sobre a cabeça de todos os que produzem no Brasil. Mais uma vez eu pergunto, qual é a surpresa? Vocês não prestaram atenção na última campanha eleitoral, não? Vocês não prestam atenção no que os partidos de esquerda dizem no Brasil? Vocês já leram os programas partidários dos partidos de esquerda? O que mais tem lá é um ataque frontal à propriedade privada, ao modelo de livre iniciativa. O Brasil tem uma das piores, mais complicadas legislações trabalhistas do mundo, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Agora, Dávila, qual é a dúvida?
Qual é a preocupação? Porque, sim, se Érica Hilton elaborou um projeto e apresentou, pois um deputado do PT de Minas Gerais, o Reginaldo Lopes, apresentou um parecido. Por que o governo federal quer enviar um outro projeto? Qual é a leitura de muitos? Quer transformar isso em troféu, né? É o troféu para ser utilizado na campanha eleitoral? É isso, Dávila? Sim, troféu para a campanha eleitoral. Todas essas propostas da esquerda, como bem lembrou Mota, as ideias erradas, não estão embasadas em estudos, em dados, em impacto. Porque todos os estudos que já saíram sobre a legislação mostram o aumento do desemprego. A nota do Centro de Liderança Pública do CLP mostra que vamos gerar 600 mil em desempregos no setor formal da economia, ou seja, vamos aumentar a informalidade. Depois nós vamos destruir empregos de qualidade, porque vamos fazer umas perguntas básicas. A receita das empresas, você acha que vão continuar a mesma, com um aumento desse, para se contratar funcionário? E aí o que acontece? Vai ter recurso para contratar mais gente? Óbvio que não. Vai ser o quê? Vai encerrar a atividade de algumas empresas? Vai ter que fechar algumas empresas, porque não tem como pagar essa conta. Vai aumentar em torno de 22%, essa é a estimativa do custo formal de trabalho. Então, é um absurdo total, Caniato. E o pior, a malandragem populista do Congresso Nacional. Essa fala do presidente do Congresso, ela é ridícula. É um presidente que está colocando em risco um projeto populista que vai aumentar o custo para as empresas, aumentar ainda mais as despesas públicas. Qual é o estudo que está mostrando o impacto desastroso que esta jornada terá nos estados e municípios que já estão gastando tudo que arrecada com pagamento de folha pessoal e aposentadoria? É inacreditável. Onde é que está o estudo? Mas aí, de repente, esse projeto maluco é tratado em forma de urgência. Por quê? Sabe por quê, Caneto? Porque o governo acabou de liberar 1,5 bilhão de reais em emenda para parlamentar. É uma coisa inacreditável. O Brasil, cada dia, nos surpreende mais com a imoralidade, com o populismo, com a falta de seriedade no trato da questão pública. Onde é que estão os estudos? Onde é que estão os números? Mostrem, porque tudo que saiu sobre essa legislação mostra que vamos destruir empregos formais, vamos aumentar a informalidade e vamos ajudar a piorar ainda mais as finanças do Estado brasileiro, aumentando a pressão sobre a dívida pública, aumentando a questão da taxa de juro e fazendo com que mais brasileiros estejam na inadimplência ou fechando seus próprios negócios.